O assunto é o pacote com medidas de segurança que o ministro da Justiça, Flávio Dino, apresentou a Lula. São 4 propostas para defender o Estado Democrático de Direito. Entre elas, propostas medidas pelas organizações, pelo Ministério, está a criação de uma Guarda Nacional para proteger os prédios públicos da capital federal. O Fê vai contar para a gente quais são os detalhes desse pacote, mas antes eu queria muito receber você que nos acompanha no rádio. São 10 horas e 42 minutos. Você que chegou agora, a gente vai começar a discussão do pacote de medidas de segurança que foi apresentado pelo ministro Flávio Dino, certo, Fê? Bom, é isso aí, olha só, Holiday Waf, mano, no pacote consta ainda a proposta de uma medida provisória que pretende exigir das plataformas digitais a criação de mecanismos mais rigorosos de monitoramento e remoção de publicações com ataques à democracia. A proposta de tirar conteúdo das redes sociais vem sendo defendida pelo governo Lula, mas está gerando polêmica sob receio de que a medida possa vir ser utilizada como forma de censura. Vamos começar a ler com um raciocínio teu sobre esse pacote. O que você concorda e o que você discorda de tudo? Bom, vamos lá. Primeiro, alguma coisa tinha que ser feita realmente, né? O país teve o seu 8 de janeiro que mudou tudo, as coisas eram de um jeito antes, tem que ser diferente depois. Então, o agravamento de algumas penas em relação ao ataque ao Estado de Direito, à integridade física de autoridades, à destruição e vandalismo de prédios públicos, você ter penas maiores, ótimo, muito bem-vindo. Mas é bom a gente lembrar também que nenhum criminoso, principalmente aqueles que estavam lá naquele dia, eles cometeram crimes achando que iam pagar pena, seja de 6 meses, de 1 ano, 10 anos, de 15 anos. Eles achavam que eles iam ajudar num golpe de Estado e a partir dali haveria uma certa anistia. Então, a gente, e eu repito isso sempre, você não tem que ter lei, tem que investigar e prender, tem. Mas a gente também precisa sempre, para defender a democracia, conversar com a sociedade, debater, explicar para quem não entende bem os conceitos da democracia, da alternância de poder, da divisão entre os poderes. A gente tem que estar sempre tendo diálogo com a sociedade para não ter pessoas que apenas obedeçam às regras quando alguém estiver olhando, né? Quer dizer, quando a polícia estiver de olho, quando o judiciário estiver de olho. O ideal de uma sociedade é que as pessoas sejam naturalmente ordeiras, né? Que elas sejam as primeiras a cuidar da ordem pública. Ok, dito isso, vem a parte da internet. Aí é que a coisa começa a ficar complicada. Esse é um debate que não está só no Brasil, está no mundo inteiro. Qual é a responsabilidade das big techs, das grandes plataformas, em relação ao conteúdo, ao chamado conteúdo de ódio, que tem aí 1000 interpretações de subjetividade do que é conteúdo de ódio, o que não é, enfim. Mas é um debate que existe, está colocado. Mas por que é um debate delicado? Porque, vou fazer uma comparação com um telefone celular. Você passa a mão do seu telefone, você liga para alguém, a companhia, a TIM, Claro, a Vivo, enfim, eles não têm nada a ver com isso, porque são duas pessoas conversando e aquela empresa forneceu a linha, a conexão, e os dois fazem o que eles quiserem. As empresas de rede social, aí a gente vai para outro caminho. Por quê? Porque aí você tem postagens públicas, você tem uma geração de conteúdo que pode ir muito rápido para milhões de pessoas, e a gente está aprendendo, todas as sociedades estão aprendendo a lidar com isso. Eu acho que uma distinção muito clara que tem que ser feita, até para proteger a liberdade individual de qualquer avanço do PT em relação à censura, à liberdade de expressão, é a gente separar o que é comunicação individual e o que é comunicação de massa. Comunicação individual, se você, o grupinho da família, bate um papo, troca uma ideia, ok. Agora, quando você tem mensagens que são destinadas às massas, que viralizam para milhões de pessoas, a sua responsabilização equivale à responsabilidade de veículos de comunicação, de TV, de rádio, de qualquer portais de internet, ou pessoas públicas. Quer dizer, todo mundo que coloca as suas ideias para influenciar a opinião pública, centenas, milhares, milhões de pessoas, você pode ter o direito de fazer isso, mas você também tem responsabilidades proporcionais ao tamanho da influência que você está tendo na sociedade. Ô Holiday, se eu te conheço um pouco, você não concorda muito com Alexandre Borges. Eu estou errado? De fato, não concordo. Na verdade, eu traduziria todo o comentário do Alexandre Borges numa única frase: o início da censura.
É disso que se trata. O governo está avançando e avançando muito rapidamente com o seu autoritarismo na tentativa de fazer com que nós nos calemos. É disso que se trata. Infelizmente, o dia 8 de janeiro acabou se transformando numa espécie de justificativa para que o governo criasse diversas medidas ou passasse a estudar diversas medidas, juntamente com boa parte do Poder Judiciário, para restringir cada vez mais as manifestações nas ruas, mas principalmente nas redes sociais. Não vamos nos esquecer que agora foi criada também a tal da Procuradoria da Democracia, que nada mais é do que funcionários públicos do governo federal, não são funcionários de Estado, são funcionários do governo, verificando as redes sociais e aquilo que eles considerarem como desinformação será denunciado, será perseguido, será caçado, será proibido. A grande questão é, dizer o que é ou não é desinformação é a mesma coisa que dizer o que é ou não é verdade. Do ponto de vista prático, o que está se criando é um Ministério da Verdade. E nós vimos isso onde? Em outras ditaduras. E, curiosamente, justamente nas ditaduras amigas deste governo e amigas do petismo. Isso aconteceu e acontece até hoje na Venezuela, isso aconteceu e acontece até hoje em Cuba. E, infelizmente, durante a campanha, quando se falava disso, quando se falava do risco do autoritarismo no nosso país, do risco da liberdade de expressão, do risco para a democracia, se Lula voltasse à presidência da República, quem tratava disso, quem tratava desses riscos, era tratado como alguém que estava espalhando, vejam vocês, fake news. E agora, há poucos dias depois de se assumir a presidência da República, o dia 8 de janeiro, com aquele vandalismo, com aquela coisa absolutamente e realmente tenebrosa, se encontrou a justificativa perfeita para se avançar no autoritarismo. Antes, nós víamos esse risco à liberdade vindo principalmente do Supremo Tribunal Federal. E agora você tem a parceria do governo federal. A grande questão que fica é se o Congresso Nacional vai se submeter a mais esse autoritarismo, agora vindo por parte do Poder Executivo, como tem se submetido a censuras feitas, inclusive, contra parlamentares vindas do STF, ou se esse Congresso Nacional vai reagir de alguma forma. Essa é a grande questão. Ô, Mano, se eu te conheço, você discorda do Holliday. Eu discordo em partes. Eu vejo com muita preocupação esse debate. Uma das primeiras coisas que eu discordo, por exemplo, é dizer que se trata do início da censura no seguinte sentido: o Brasil nunca foi um paraíso da liberdade de expressão. A gente, há décadas, é o país que lidera o ranking internacional do Google de remoção de conteúdo da internet. Ou seja, a cultura antiliberal em relação à expressão é algo com história muito longa no Brasil. Então, enfim, eu vejo com muita preocupação essa questão. Eu acho que não podemos aceitar um debate baseado em remoção de conteúdo. Seria possível, por exemplo, a gente falar sobre uma regulação de formatos em rede social. Por exemplo, se fala muito sobre o uso de robôs na distorção do ambiente digital, da distorção do ambiente do debate público. Isso, na prática, funciona como uma espécie de fraude da arena pública de debate, né? Se, no lugar de ter pessoas orgânicas, reais, debatendo, eu faço uso de tecnologia com robôs para distorcer o ambiente de percepção das pessoas, isso é o equivalente a fraudar o ambiente do debate público para fazer parecer com que uma opinião é mais compartilhada pela sociedade do que é de verdade. E a gente sabe que as pessoas tendem a querer ser incluídas em grupo. Então, esse é um efeito, o efeito de achar que uma opinião é mais compartilhada do que ela é de fato, que importa para a configuração do debate público. Então, esse tipo de questão, inclusive, tem sido debatida na União Europeia, em democracias avançadas, e eu acho uma questão relevante. Agora, quando a gente fala, de fato, em regular conteúdo, aí eu vou concordar com o Holliday que isso é muito perigoso. Mas
é muito perigoso, mas também não é o início de uma ditadura ou algo do tipo, porque no Brasil nós sempre, historicamente, tivemos uma relação já complicada com a liberdade de expressão. Buscando entender isso que vocês estão falando agora, o Bolsonaro defendeu a liberdade? A dele e dos amigos dele, mas não a dos outros. Mas ele não perseguiu ninguém, né? Não existia um tribunal, por exemplo, assim. Quando ele mandava jornalistas calarem a boca de forma explícita no meio de uma entrevista coletiva, ele estava efetivamente desrespeitando a liberdade de imprensa do jornalista que fazia uma pergunta incômoda. Uma política de Estado, né? O que a gente está vendo agora é uma política de governo que vai ser aprovada por parlamentares. Exatamente. A pergunta foi se o Bolsonaro respeitou a liberdade de expressão, né? Eu quero saber se isso é uma verdade, porque ele fala muito isso, né? Liberdade, 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 mas ele foi um defensor real da liberdade? Ele respeitou, ele não tornou, o que você acha, ele não tornou a esquerda crime igual esse atual governo está querendo fazer agora, né? Eles estão usando isso como justificativa e desculpa para colocar toda a oposição em uma caixinha de crime, porque quem é que vai julgar e dizer o que é democrático e o que não é? E aproveitando, né, isso que está acontecendo, a primeira coisa que eu queria falar, cobrem o seu deputado, porque esse Congresso aqui agora é que vai aprovar essa PEC. Então, cobre o seu deputado ou deputada que você votou, que você elegeu e colocou lá, para que ela não passe essa PEC. E aproveitando que eles estão indo contra essas fake news, eu separei algumas fake news aqui desse atual governo que eu acho que eles deveriam começar a julgar a partir de agora. Então, eles lançaram uma propaganda escrito: empréstimo sem risco do BNDES. Não existe empréstimo sem risco. Outra coisa, impeachment é golpe. Mais uma coisa que eles devem julgar aí nesse tribunal. Não posso corrigir a tabela do IR. Mentira, pode sim. Previdência não é deficitária. Mentira. 120 milhões de pessoas passando fome. Então, aí, né, algumas coisas do atual governo que se encaixam como fake news. Então, acho que eles podem começar a julgar isso também. Ô, Ale, você tá meio bravo com o Holiday, né? Eu senti. Não, eu tô meio bravo de estar no telão, porque aí eu fico querendo me meter na conversa. Eu tô tão nervoso de ficar aqui. Mas, enfim, vamos lá, respirar fundo. Olha, em primeiro lugar, pelo contrário, eu queria concordar em relação à censura. No dia que tiver censura no Brasil, nós todos aqui vamos estar do mesmo lado. Ninguém aqui apoia a censura, de forma alguma. Agora, a liberdade de expressão, ela não é ilimitada nem nos Estados Unidos, em lugar nenhum. Existem, se você olhar, a Constituição Americana, a primeira emenda, tem algumas limitações, no Brasil também tem, né? Por exemplo, além das limitações óbvias de pornografia, de incentivo a crime, você tem, por exemplo, os crimes contra a honra, calúnia, injúria e difamação, né? Você não tem liberdade para caluniar, né? Você vai ser responsabilizado judicialmente se você em público caluniar alguém, porque você está gerando dano, né? Então quem é que julga isso? O judiciário, pelo amor de Deus, né? Quem é que julga as coisas? O judiciário, né? E o mesmo judiciário que julga todas as outras leis e aplicação das leis no Brasil vai julgar essa também. Em relação à produção de mentiras do governo, por exemplo, especificamente essa questão do golpe, não foi golpe, é mentira. O deputado Kim Kataguiri, inclusive, já está acionando o governo, é bom a gente citar até para dar o crédito a quem merece. Agora, a gente não pode confundir liberdade com faroeste, entendeu? Com terra de ninguém, porque terra de ninguém não é do interesse de ninguém, muito menos da sociedade. Então, o problema das redes sociais, que eu vejo, é que elas demoraram muito a oferecer para os países onde há esse tipo de debate alternativas para que o Estado não entre. Eu vou dar um exemplo de algo que eu conheço bem por ter trabalhado tantos anos da minha vida em publicidade. Você tem o CONAR, que é um conselho de autorregulação da propaganda. Por que ninguém fala em proibir propaganda, censura em propaganda? Por quê? Porque o próprio setor da publicidade, ele se autorregula. E a sociedade está satisfeita com essa autorregulagem. Então, você tem um conselho ali que tem membros da sociedade civil, você tem membros das agências de publicidade, dos anunciantes.
Sempre quando tem uma reclamação da população ou quando tem algo mais polêmico levantado pela imprensa, abre-se um procedimento no CONAR e o CONAR julga e muitas vezes algumas propagandas são tiradas do ar. Aí o que acontece? Você não vê ninguém... Mas não é a mesma coisa, Alexandre, pelo amor de Deus. De um lado nós estamos falando de uma propaganda abusiva, de outro lado a gente está falando de criminalização de aposentados que estavam na frente de quartéis. Absurdo. A política ela é feita de acordos e não com censura. É um absurdo esse tipo de coisa. Muito bem, querido. Está defendendo censura, pelo amor de Deus. E por favor, não se... Isso é censura. Vocês estarem no estúdio não, e eu estar aqui. Não tem outro nome. O que é um absurdo...